Com a bancada, senhor presidente. Senhor presidente, Roberto Brito votou conforme a orientação do Partido Progressista. Doutor Rosinha votou com a bancada. Tem que estar na tribuna, com Vossa Excelência dispõe do tempo regimental. Vou tempo regimental, senhor presidente. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu queria colocar que todo o debate que houve ontem com a ministra Miriam Belchior, na CMO, em relação a não estabelecer uma meta de superávit primário, causou o maior frisson nos meios de comunicação e nos economistas do mercado financeiro. Estão falando até em impeachment por descumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Eu quero justificar meu voto. Isso virou, sem dúvida, um mantra, que é o pensamento único estabelecido na sociedade brasileira e na mídia nacional, de que o superávit primário está incorporado como categoria econômica. Ele não é nenhuma categoria econômica. Foi uma imposição do Fundo Monetário Internacional, foi uma imposição de uma lógica de governabilidade para atender ao grande capital financeiro internacional, foi uma lógica para atender às agências de risco que mentem descaradamente e se desmoralizam quando interessa. E é por isso, senhor presidente, que nós estamos aqui, e eu quero deixar registrado nessa casa, que há outros pontos de vista nesse debate. E o Brasil bate recorde de sonegação fiscal. Quero colocar aqui nesse momento que a previsão, inclusive, de sonegação fiscal para esse ano ultrapassa 500 bilhões de reais, que deixarão de ser recolhidos, ou seja, 20,48% a mais do que os 415 bilhões que foram desviados dos cofres públicos em 2013, senhor presidente. A estimativa é do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda, o Simprofaz, que estabeleceu não o impostômetro, mas o sonegômetro. Ou seja, a sonegação de 500 bilhões de reais, que é feito particularmente por grandes empresas, não é computada nesse processo. Sonegar é até um dever para determinados articulistas de direita, que acham que o povo pobre tem que pagar. Ele é assalariado, ele é descontado no olerite, no imposto de renda, ele tem que pagar na carteira de trabalho e assim por diante. Os grandes empresários têm os seus mecanismos para evitar a sonegação. E mais, ninguém fala em época de discussão de orçamento público que a dívida vai consumir 910 bilhões de reais, equivalente a 50% do orçamento da União, ou seja, 3 bilhões por dia. Isso ninguém diz. E estão pedindo mais superávit primário, mais economia de recursos, para quê? Para pagar a dívida. O superávit primário representa só 10% do que vai se gastar para pagar juros e amortizações da dívida pública brasileira. Por isso, senhor presidente, nós fizemos aqui um documento mostrando que uma reforma tributária nesse país é mais do que necessária. E acabar com a sonegação fiscal, inclusive cobrando a dívida ativa da União, que está em mais de 1 trilhão e 200 bilhões, inclusive particularmente o que se deve para o INSS, por causa da ineficiência e da complacência do Estado. Nós queremos uma reforma tributária em que o povo não pague a conta, progressiva, quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos. E ela deve se dar em cima da propriedade e dos grandes rendimentos dos rentistas e não do trabalho
assalariado, não do imposto de renda e não imposto do consumo, senhor presidente. Por isso, está aqui o nosso documento. O Brasil bate régua de sonegação como uma advertência de uma outra forma de ver isso que se chama ganhar a confiança do mercado. Na votação anterior, senhor presidente,